Maior evento Norte e Nordeste, Pajuçara Management, na sua 11ª edição, aqui no Teatro Gustavo Leite. Nós vamos participar e nós vamos poder ter a oportunidade aí de adquirir muito mais conhecimento, aprender muito com todos os palestrantes que vão passar por aqui. E o programa Gestão L não poderia ficar de fora, claro, esteve presente e pôde colher informação, dicas, conselhos de grandes líderes que puderam hoje e durante todo o processo do Pajuçara Management levar informação e conhecimento para todos nós, do pequeno empreendedor ao grande empresário, do profissional de todas as áreas. Então, gente, vamos agora aproveitar aqui, ó, Pajuçara Management, programa Gestão AL. Um dos maiores eventos Norte e Nordeste, Pajuçara Management 2013. Beia Carvalho, uma grande líder, uma grande executiva, anos e anos de experiência. A palestra dela foi sobre inovação, inovar ou morrer. E aí eu pergunto, Deia, aqui em Alagoas, Maceió, também é uma tendência? Você já esteve aqui antes, já conhece Maceió? Conheço um pouquinho de Maceió, conheço mais que eu vim passar férias em São Miguel dos Milagres, que é um lugar maravilhoso. Conheço um pouco dessa costa gastronômica, que eu adoro comer e beber bem. E acho que aqui, Alagoas, acho que soube pegar essa vibe da gastronomia, né, quando começou essa tendência forte. E acho que vocês souberam pegar isso para vocês, assim, né? Porque qualquer outro estado poderia ter pegado isso, né, para si, né? Mas eu acho que foi uma bandeira forte. Hoje a gente estava aí discutindo onde que a gente ia almoçar e onde que a gente vai jantar, que a gente quer ver tudo para não conflitar. Então acho que dá para sacar que é uma economia nesse setor que está bastante animada, né? A inovação, vamos pensar assim, Brasil, Alagoas, mundo. A inovação aqui no Brasil, ela realmente tem sido bem vista. Os brasileiros, os empreendedores, eles têm tido essa inspiração de inovar? Acho que infelizmente não. Acho que um pouco, talvez, dessa história dessa falta de gana, né, para inovar. Eu acho que tem a ver com o tipo de mercado que a gente está, o tipo de jeito que o país é gerido, né? Acho que os países que estão realmente competindo com o mundo inteiro e sentindo a água chegar aqui, estão se esforçando de todas as formas para inovar. Eu acho que está mais do que claro, explícito, transparente, em neon, que os países, que a inovação passa pela educação, né? E a gente está lá nos últimos lugares da educação, né? Infelizmente é um horror isso. A gente vê que entre os 4 países dos BRICS, a gente que tem um maior potencial perde dos outros, a gente consegue perder em educação para os outros países dos BRICS, quer dizer, numa era de conhecimento, né, numa era onde o saber ganha está alçado num patamar tão alto, né? A gente está aqui com essas escolas, com esses professores, com esse descaso, né? Então acho que infelizmente, eu acho que uma parte da minha bandeira é falar disso, falar da educação, falar que a gente tem que inovar, falar que isso passa por uma nova consciência, um novo jeito de ver o mundo também sem fronteiras, né?
de não inventar a roda. Eu vejo assim muita gente reinventando as mesmas coisas. Sabe? Falando, não, isso já existe. Pega a sua mente e põe em outra coisa, né? Então acho que a gente está gastando ainda uma energia grande para ficar no mesmo lugar. Mas se não tivesse luz no fim do túnel, a gente não estaria aqui. Porque a gente está vendo um jeito de inovar, de cutucar, de provocar e de, como eu estava falando na palestra, de divergir, né? Eu acho que essa coisa do amém, sabe? Essa coisa da vaquinha de presépio, essa falsa delicadeza do brasileiro, né? Ah, não vamos brigar, não vamos discutir. Temos que ir lá, temos que cutucar, temos que colocar o dedo na ferida, temos que realmente trazer os grandes temas. Polemizar. Para a mesa, né? E aí cada um vai tomar o seu partido, não é para todo mundo concordar, né? Mas é para a gente enxergar, né? Para a gente ver isso e falar, puxa, eu vou fazer um negócio por aqui, eu acredito nisso, eu não acredito naquilo e ter esse livre-arbítrio, né? Agora eu vou ter que te perguntar, inovação é dom, você nasce, você se prepara, é para todo mundo? É para todo mundo. Acho que os gênios nascem assim, mas os gênios dizem que também suaram 10 mil horas, né? Então acho que não é tão simples assim. Eu acho que é para todo mundo quando você viu a palestra, né, dentro daquelas definições de inovação, quer dizer, obviamente que inventar a luz elétrica não é para todo mundo, né? Então não estamos falando desse nível de inovação, da inovação dos gênios, das inovações disruptivas, mas estamos falando da gente fazer combinações inovadoras, estamos falando da gente ter um novo olhar para uma mesma coisa, a gente está falando de um incremento de alguma coisa. A inovação agora vai ter que ser, vamos dizer assim, tão rápida devido à globalização, à velocidade das informações, né? Tem que inovar num ritmo um pouquinho mais acelerado, né? Mas quando eu falo que você pode fazer, por exemplo, a inovação por atraso, é porque a gente está falando isso, quer dizer, o mundo tem isso, o mundo tem aquilo, mas aqui tem. Entendeu? Aqui não tem, bom, então vamos trazer aquilo que já está pronto, né? É isso que eu falo, que às vezes a gente fica querendo inventar o que já existe, né? Bom, gente, como sempre o programa premia aí, passa aquela dica, aquele conselho de um grande líder, de um grande profissional, e não seria diferente com Béa. Béa, aos nossos empreendedores, pequeno, médio, grande porte, aos nossos profissionais, executivos, qual o conselho que você pode deixar para quem está assistindo a gente agora? Dica para ter sucesso na carreira. Eu vou dar o mesmo conselho que de Steve Jobs: perseverança. Perseverança, perseverança. O segredo é perseverar. Perseverar. Perseverar numa coisa que você acredita, né? No seu sonho, na sua utopia, na sua ambição. Você não vai perseverar num negócio que é o sonho do outro, que você não acredita, que você acha babaca. Você tem que perseverar na sua... no que você está vendo lá na frente. Entendeu? E você vai lá com o seu coração, vai engajando as pessoas, vai falando, vai trazendo todo mundo junto com você e vai, persevera. Eu acho que a gente chega lá. Então aí também entra o dom e o poder do convencimento, né? Então também perseverança e inovação, né? Senão a gente morre. Senão a gente morre no meio do caminho. Déia, muito obrigado pela participação de Gestão AL. Agradecemos também por poder enriquecer, né, aqui o nosso estado com tanto conhecimento. Podemos aprender muito com a sua palestra. Fica o convite, né, para voltar mais vezes e aí conhecer um pouco mais todo o nosso litoral, tá bom? 5 years from now. 2018. Obrigado, Déia. Deus te abençoe. Tchau, gente. 11ª edição Pajuçara Mendes de 2013. Olha aí, grandes palestrantes, trazendo muito mais conhecimento para todos os nossos profissionais. E não seria diferente hoje aqui, no Gestão AL. Estou aqui com o senhor Guilherme Paulos, que é idealizador, gestor de uma das maiores empresas de turismo, na verdade, do mundo. E a maior empresa da América Latina. Eu estou falando da CVC, gente. E olha só, é um privilégio de poder estar aqui com o senhor. Muito obrigado pela participação. Os nossos profissionais aqui de Alagoas, tanto do setor público como do setor privado, empreendedores e empresários, senhor Guilherme.
E para quem principalmente está iniciando a carreira, seja no setor de turismo ou não, qual o conselho que o senhor pode deixar e dica para poder ter sucesso? Bom, acho que isso é válido para todo empreendedor ou para qualquer outro tipo de profissão, né? Primeiro, é amar aquilo que você vai fazer, né? Seja qualquer atividade, qualquer ramo, você tem que gostar daquilo que você for fazer. E ter inspiração e transpiração. A inspiração, 5% está muito bom, transpiração, 95%. Dedicação ao máximo para que você realmente realize. No mundo tão competitivo como é hoje, você tem que amar aquilo que você gosta de fazer, acreditar e buscar o seu sonho. Acho que é aí transpirar muito. A inspiração é válida, mas a transpiração muito mais. Aquele velho ditado, quem cedo madruga, Deus ajuda. Então é bem verdadeiro e acho que é um dos segredos do sucesso. Realmente é esse tipo de trabalho, não existe outra. E ter fé, né? Fé em você mesmo e fé em Deus, que acho que é o que ilumina seus caminhos todos os dias. Olha, é uma empresa de mais de 40 anos, né? O senhor está no mercado. Nós estamos em 41º ano. Nós estamos em um dos litorais mais lindos, eu gosto sempre de dizer, do mundo, né? Alagoas, Maceió. E o nosso mercado aqui, como é que está? Está bem, eu acho que Maceió tem um trabalho muito forte, acho que ambas as secretarias caminham muito bem, tanto a municipal como a estadual, acho que duas lideranças femininas muito boas, né, que Alagoas tem, o trabalho do governador, o trabalho do novo prefeito, acho que voltado para o turismo. O turismo é um grande investimento, um retorno rápido que se tem e um grande gerador de emprego e renda. Então, acho que esse trabalho em Alagoas vem se destacando como um dos principais destinos turísticos brasileiros hoje. Né? O litoral, como você falou, é o mais lindo do mundo, não tem igual. Né? Que nos perdoe Cancún, que nos perdoe o Havaí, que nos perdoe tantos outros lugares lindos, né? Mas nada é comparável ao litoral de Alagoas. Né? Essa parte é maravilhosa, a cor do mar verde. Como já falei, né? O slogan antigo era o Paraíso das Águas e continua sendo o Paraíso das Águas. Isso. Bom, eu quero agradecer ao senhor Guilherme não só pela oportunidade de gestão, mas também por trazer conhecimento aqui ao nosso povo, né? Enriquecer ainda mais na palestra que vocês vão acompanhar um pedacinho só. Senhor Guilherme, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Fique com Deus e volte sempre também, tá bem? Obrigado. Tchau, tchau. Sem estratégia, comunicação, marketing, nenhum negócio se sustenta. Pajuçara Mendes 2013, Washington Oliveto, dispensa apresentações. Washington, muito obrigado por levar para a gente muito mais conhecimento aos nossos profissionais. Deixa aqui para a gente, por favor, qual o segredo do sucesso? Olha, eu acho que é a somatória de algum talento, alguma sorte e muito trabalho. E evidentemente que aí você vai treinando esse talento, aproveitando os momentos de sorte, mas sempre trabalhando muito com a consciência que numa atividade como a minha, por exemplo, tudo que você já fez, por mais que seja considerado de boa qualidade, é irrelevante. O importante é o que vai fazer amanhã cedo. É verdade. Tá bom, querido. Muito obrigado pela participação do São Hélio. Gente, muito obrigado, Washington. Muito obrigado. Fica com Deus. Bom, gente, o palestrante de hoje, eu vou dispensar apresentações extensas. Quem nunca ouviu falar aqui no senhor Isamitiba, não só como psiquiatra, mas como um dos grandes conferencistas, grandes líderes aqui do nosso país. Senhor Isamitiba, muito obrigado, muito prazer também conhecê-lo. É a primeira vez que o senhor está aqui, já esteve em Alagoas, então. Não é a primeira vez, mas eu sempre funciono como se fosse a primeira vez. Que, em geral, para quem me recebe pela primeira vez e eles passam por locais que são da parte da cidade que eles conhecem. Então, eu acabo conhecendo partes da cidade. Já estou começando a montar o todo, mas eu gosto muito de Maceió. Eu fiquei num hotel muito bom, eu tirei até fotografia da cor do mar hoje, tcharamos, né? Então, achei legal. Nós temos um dos litorais mais lindos e mais bonitos do mundo. Aí, presente de Papai do Céu. Bom, pensamento positivo, né?
Estratégia para grandes líderes, e pensamento estratégico, né? É aí o que salva os grandes líderes, na verdade, nessa globalização, nesse mundo que a gente vive hoje. É o tema do senhor na palestra de hoje, né, Sr. Isamitiba? O que o senhor poderia acrescentar a mais para quem está assistindo a gente com relação a pensamento estratégico? Olha, eu acho que se a gente tem uma noção, a gente consegue preencher com os nossos dados um esqueleto, aí cada um vai formar o seu corpo. Eu acho que a estratégia tem que ter um objetivo. Dependendo do objetivo, é a estratégia. Então, a estratégia sofre uma série de variações. E o melhor é preparar o espírito estratégico do que preparar uma estratégia. A estratégia é um recurso. O espírito está na pessoa, é um valor que a pessoa adquire. Nós temos como espírito estratégico algo assim, quase que o caçador primitivo, ele tem um espírito estratégico para a caça, senão a caça foge, né? E aí, no mercado atual, o espírito da estratégia é colocar o produto no mercado, é o concorrer com o vizinho, e hoje até a gente estuda o vizinho, o que ele faz. Tudo isso faz parte de um avanço que o vizinho não serve mais como rival. O vizinho é um colaborador que, ao conhecer o que ele faz, ele me possibilita o meu crescimento. Então, o pensamento estratégico é aproveitar tudo que for possível para que, sem prejudicar o outro, eu possa crescer e ele possa se beneficiar do meu crescimento. Se quer ver o pensamento estratégico do século, é que o planeta está sendo soterrado pelo lixo que nós colocamos no mundo. Em todos os lugares a gente aprende que o fim de algo é o começo de outra coisa. Então, o nosso lixo deve ser começo de alguma outra coisa. Então, entramos na época da reciclagem. Então, na reciclagem, nós estamos recuperando o planeta. No outro pensamento, era mais destruir o planeta. Então, se a gente pegar esse foco estratégico de que o lixo que nós produzimos pode ser início para outro, aí a gente vai ver que já no interior, no tempo que eu tinha fazenda, né? Eu já fui lá, médico aventureiro de fazenda, né? Então já sabe como é que é. Mas eu comecei a achar que eu poderia fazer uma criação, como eu tinha visto gente fazer, de porcos. O resíduo do porco alimentaria os peixes nos meus açudes. E do peixe faria farinha, que ia voltar para o porco. Inovador. Então, seria um ciclo. E nesse ciclo eu posso aproveitar um pouco antes, que foi a época do verde, inclusive para os porcos. Então, o adubo do porco serve para adubo do milho e para a comida dos peixes, né? Que era a criação das tilápias na época. Então, fazer um ciclo fechado. O planeta é fechado, só nós não sabemos o que fazer com o nosso lixo. Agora, as maiores fortunas da lista de uns 3, 4 anos atrás, da Forbes, era das pessoas que estavam reciclando, não é nem inventando, era reaproveitando o resto dos outros. Porque o mundo está soterrado de pneus. E aí, então, começaram, opa, isso não é lixo. Constrói em casas, né, hoje. Tá não só dengue, né, que se aproveita do pneu velho, né? Então, o pensamento estratégico tem muito a ver com isso. O aprendizado de como qualquer assunto, qualquer tema, tudo pode ser interessante. Porque aquele que acha que já sabe, ele não passa de uma pessoa um tanto antecipada para dizer que sabe. Porque ele não sente falta do que ele não sabe. Até que alguém fala algo que ele não sabia, fala, isso eu não sabia. E como é que ele dizia que sabia tudo? Não é? Então, eu acho que os inimigos da estratégia são a prepotência, o egoísmo. Falta de humildade também. Exatamente, que se colocar assim, o dono como é que é, a rainha da cocada preta, não é? Então, aí não funciona, né? Estrategicamente falando, nós estamos voltando às nossas origens. Quando
tudo tinha volta. Se eu matava um animal, dividia com os outros, que quando eu não matava, o outro dividia comigo, não era assim? Então, agora estamos começando a chegar nisso através do mundo corporativo. Agora nós precisamos educar as pessoas do mundo corporativo, que o maior pensamento estratégico atual é formar gerações que possam cuidar do que nós estamos deixando. E nós não estamos fazendo isso. E aí entra o Tiba Educador, para falar para esses pais, que são grandes empresários, que se eles estão predando o planeta, não estão deixando sucessores, né? Estão deixando herdeiros que vão continuar esse tipo de trabalho. Sabe aquela pessoa que eu sou rico, então é meu, aí não funciona. Você olha para o próprio umbigo, né? E olha lá, né? Bom, gente, eu vou perguntar aqui para o senhor quais são as características de um grande líder? Eu acho que o líder, ele é uma pessoa muito esperta, porque ele ganha, o lucro dele é um sublucro. O lucro dele é fazer o outro lucrar. E quando o outro lucra, o outro retribui para você. O líder ganha através da liderança. Quer dizer, se eu faço algo para alguém, e esse alguém se beneficia, é lógico que o benefício produzido, de alguma maneira, vai retornar para mim ou para alguém que vive à minha volta, então está chegando para mim, né? Então não dá mais para, no meio de um lugar pequeno, uma pessoa conhecer uma habilidade e não passar para as pessoas. Ele morre com a habilidade. Bom, eu vou pedir aqui para o senhor, por favor, deixar aqui um conselho ou dica para ter sucesso na carreira profissional, seja qual for, no empreendedorismo, no mundo dos negócios. Qual o conselho que o senhor pode deixar? Vai ser meio comprido, mas vamos lá. Olha só, o conselho, a frase é curta, mas a gente tem que entender a frase. Uma das frases, numa das melhores salas de criatividade da Google, tá: feito melhor que perfeito. Olha só. Agora, deixa essa frase do lado e vamos pegar um conhecimento popular. Quem escuta, esquece. Quem vê, fotografa. Quem justifica, não faz. Quem faz, aprende. Faça é melhor do que... O feito é melhor do que o perfeito, porque você fez. Ao fazer, você aprendeu. Ao ficar só elaborando, ficou no campo das ideias, falou, se não se fez, perdeu-se. Então, feito melhor do que perfeito. E, para aprender, faça. Então, pouca inspiração e mais transpiração, né? Eu acho que aplicação. Bom, gente, não tem nem o que dizer. Eu agradeço demais ao senhor poder participar aqui do programa com a gente, estar aqui em Alagoas, contribuindo com o crescimento, trazendo conhecimento aqui para os nossos profissionais, os nossos líderes. Fica o convite para o senhor vir outras vezes. Eu agradeço muito, é uma grande honra, um grande prazer poder aqui entrevistar o senhor. Muito obrigado. E aí, gente, senhor Isamitiba, Pajuçara Management, 11ª edição, sucesso, maior evento Norte e Nordeste. Muito obrigado, senhor Isamitiba. Valeu. Obrigado. Bem, amigos, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje, onde, na verdade, durante um mês nós tivemos aí entrevistas, grandes entrevistas, já na prévia do Pajuçara Management, que é um dos maiores eventos Norte e Nordeste. Na verdade, ele está na sua 11ª edição. E hoje nós já estamos aqui com um dos grandes palestrantes do evento, que é Eduardo Najar, administrador de empresas pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Também gestor de negócios familiares. E participa também no blog da revista Exame, não é isso? Isso. Eduardo. E vamos lá para a entrevista, essa grande entrevista. Com certeza vamos poder aprender muito sobre sucessão familiar. Eduardo, seja muito bem-vindo ao programa, seja muito bem-vindo também aqui a Maceió, Alagoas. Eu sempre digo, um dos litorais mais lindos do mundo. Já esteve aqui antes? Já estive, tive o prazer já. Então já conhece, né? Sim, já conheço. Bom, Eduardo, fala aqui pra gente de uma maneira bem simples,
Para a gente entender um pouco, o que seria, na verdade, sucessão familiar dentro do mundo corporativo, do mundo dos negócios? Então, esse trabalho ele ainda é pouco conhecido aqui no Brasil. Ele deve ter 20 anos só aqui no Brasil, mas na Europa e também nos Estados Unidos ele já tem mais de um século. Onde as famílias que têm o seu patrimônio e empresas, né, se preocupam em perenizar esse patrimônio, né, para as próximas gerações. Né. Existem na Europa, por exemplo, empresas familiares que têm 500 anos, 300 anos, 12 gerações. Nossa. Aqui no Brasil a gente ainda está mais iniciante. Né. Então o meu trabalho é com as famílias, né, com a primeira, segunda, terceira geração, com os pais, os netos, os avós, procurando que aquilo que aquela famosa frase diz, que tudo que os pais construíram, os filhos não destruam, né? E aí tem um conjunto de metodologias e de regras, né, que precisam ser aplicadas às famílias para que elas possam garantir que o seu patrimônio vai passar para a próxima geração saudável e integral. Então, na verdade, acaba sendo um projeto desbravador, né? Inovador aqui, por 20 anos para empresas que fora já tem tantas gerações passando, né? É verdade, é um assunto bem novo no Brasil. E por ser novo, né, ainda tem um desafio das famílias entenderem que precisam desse tipo de coisa. Ele é um trabalho, eu sou administrador de empresas, como você disse, mas é um trabalho que no fundo, ele tem um fundo sociológico e até antropológico, porque estamos tratando de famílias. Né? Pessoas, né? Você fala, mas é uma empresa, né? Sim, mas é uma empresa que por trás tem uma família e que as mudanças sociais, né, que atingem as famílias de hoje, por exemplo, quanto dura um casamento hoje, né? 2, 3 anos, infelizmente, né, na média, né? Isso atinge a empresa familiar, porque eu me caso, né, minha família tem uma empresa, se eu desmanchar esse casamento muito rapidamente, significa que está saindo um sócio da empresa, minha ex-esposa, entrando talvez uma nova. Isso então, acaba, às vezes, até minando, né? Sim, a chamada geração Y, né, que são os jovens hoje de 20, 25 anos, né, tem uma dinâmica muito diferente das gerações anteriores. Então, também, se eu tenho lá 10, 15 primos numa família nessa faixa etária, daqui 10 anos eles se tornarão sócios, mas pensam totalmente diferente do que a geração anterior. Então, por isso que eu digo que é um trabalho multidisciplinar. Né? E o Brasil? Como é que ele está encarando essa situação hoje de sucessão familiar? Então, existem poucas estatísticas do Brasil para tudo, inclusive para esse segmento. Né? Nós não sabemos exatamente quantas empresas familiares nós somos ou qual o percentual do PIB que as empresas familiares representam hoje para o Brasil. Mas seus telespectadores devem conhecer várias empresas familiares no meio social deles. Né? Então a gente pode dizer que grande parte do PIB é representado por empresas familiares. Mas, como eu disse, por ser um atrativo novo ainda, né, as famílias não estão convencidas que elas podem lançar mão de um recurso externo, né, para ajudar a recompor o seu patrimônio. Então o Brasil está caminhando a passos ainda pequenos, né, mas tem um potencial muito grande de mercado. Bom, então eu vou perguntar aqui para o Eduardo, como é que isso funciona na verdade, assim, na prática, com os herdeiros, né? Como é que é trabalhado isso, Eduardo? Na prática, tudo vem do seguinte motivo, né? Você deve conhecer, os seus espectadores devem conhecer pessoas que eram sócias antigamente, né? Senhores, senhoras, já hoje com 60, 70, 80 anos, dizem assim, tem uma sociedade com um amigo meu que dura 40 anos, né? Começou lá, sei lá, em 1930, 1950, né? A sociedade era mais protegida, né? Teve uma mudança forte na sociedade, estamos falando mundialmente, e então também no Brasil, né? Que mudou as regras de convivência da nossa sociedade como um todo. Né? E as sociedades familiares, né? Os empreendimentos familiares foram atingidos por isso. Então, dois sócios que se encontraram há 40 anos atrás e que têm lá suas diferenças, mas convivem, né? E uma coisa importante, não numa relação societária, é a confiança, né? Tem até a história do fio de bigode, né? O fio de bigode vale mais. Não tem nada escrito, então funcionava até os anos 50, 60, talvez, né? Até hoje tem algumas famílias. Só que daqui para frente, o fio de bigode perdeu o valor.
né? Então hoje, você me perguntou como é que é o trabalho na prática. A primeira coisa que a gente precisa conseguir dessa família, e da família nós estamos falando em pais, filhos, às vezes sobrinhos, irmãos, tudo mais, né? É um acordo entre eles, um acordo formal, né? Comprometimento, né? Do que pode e do que não pode nessa sociedade, né? Porque eu tenho um sócio e os meus filhos usam a minha empresa e do meu sócio para, sei lá, para a sala de reunião da empresa para poder fazer trabalho de faculdade. Então os filhos do meu sócio também podem, né? Então nós precisamos fazer esse acordo com... Estou falando assim, simplificando, né? Mas com pontos importantes que podem fazer com que essa sociedade se acabe, né? Por exemplo, a entrada de herdeiros para trabalhar na empresa, né? Todo pai, toda mãe constrói uma empresa e diz, não, fiz isso para os meus filhos, né? Só que hoje, antigamente isso, meu filho, então você vai trabalhar comigo na empresa. E outro caminho, né? Hoje em dia as opções de carreira são inúmeras, né? Quero fazer medicina, pai, você tem uma metalúrgica, o que eu vou fazer lá dentro? Ser jogador. Eu quero ser jogador de futebol, né? Então jogador de golfe, né? Enfim. Então começa daí. É muito difícil hoje, né, você querer intervir na carreira dos seus filhos. Ou impor, né? Na verdade é impor. Impor, né? Ou os seus filhos querem trabalhar com você e você não quer, né? Por exemplo, tem uma empresa que vocês devem conhecer bem, que é o Ibope, é uma empresa familiar, e que os irmãos, há muito tempo atrás, se sentaram, os dois irmãos que são donos do Ibope, e disseram, olha, ninguém na família vai trabalhar na empresa. Nem irmão, nem filho, nem neto. A empresa vai muito bem, obrigado, os filhos vão muito bem, obrigado, mas esses dois irmãos se entenderam lá atrás e disseram, ó, ninguém da família. O contrário entra um filho de um irmão, depois entra um filho de outro irmão, aí um terceiro filho de um terceiro irmão quer entrar, não deixam, e aí começam os conflitos. Qual é o pecado? Um dos maiores pecados é esse, é tratar igualmente os desiguais. Então, o filho que trabalha muito ganha X, e o que trabalha pouco também ganha X. Então, você tem que tratar desigualmente os desiguais. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta, agora é uma curiosidade minha também. Geralmente, quando a gente fala em sucessão familiar, a gente vai ter empresas aí de longas datas, né? Empresas grandes, né? Grandes corporações. E aí os filhos, eles acabam seguindo, vamos dizer assim, a carreira e cuidando da empresa. Seria um conselho, talvez, para quem, os filhos, os herdeiros, enfim, que vão iniciar o processo de gestão naquela empresa que já existe há muitos anos, iniciar de uma maneira, vamos dizer assim, iniciar por baixo, aprendendo, porque aí você acaba adquirindo também o que? Humildade, né? Saber tratar o colaborador de uma maneira diferente, enxergar de uma maneira... Porque ele já pega tudo pronto, a empresa já é rica, vai chegar lá... Você tem a tua pergunta dá a ideia de várias respostas, né? É muito rica, né? Primeiro, existem pais e mães que dizem, não, meu filho tem que começar carregando caixa, né? E tem pais e mães que dizem, não, meu filho precisa começar como diretor. Então não tem uma regra de ouro para isso, né? Uma receita de bolo, porque a cultura da família, os valores da família diferem muito. Então, como é melhor começar? Né? Cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso e não tem uma verdade única, né? E pode não se adaptar. Segundo, o meu filho pode entrar trabalhando, primeiro ele vai trabalhar fora da minha empresa, porque ele vai ter chefe, vai saber o que é cumprir horário, vai saber, porque sempre que trabalha com o pai e com a mãe, sempre tem uma mistura, né, da razão com a emoção. Ele chegou tarde hoje, mas é porque amanhã também, né? Então, o que mundialmente se recomenda, né? Que os filhos tenham uma experiência externa, né? Para saber o que é o mundo do trabalho, aí voltem, né? Às vezes até com bastante experiência. Né? E reconhecimento, né? Pelo que tem nas mãos. Olha, agora eu preciso do meu filho aqui, né? Senão, assim, não, arranjei uma vaguinha para o meu filho porque ele não conseguia emprego, né? Tudo mais. Então, esses desafios e tantos outros, né, precisam ser respondidos caso a caso, mas eles precisam ser, se eles precisam ser respondidos, a família precisa pensar nisso, né? Normalmente a gente não pensa, porque era a minha empresa que nasceu ali pequenininha, de repente virou um conglomerado, né? Mas ainda na minha cabeça, eu familiar, é aquela empresinha pequena, né? Imagina, então posso tratar diferente? Não, é uma empresa que depende do mercado, que não pode menosprezar o mercado e colocar um familiar
não competente, por mais que seja meu filho, meu irmão, meu parente, né, dentro da empresa, eu estou desrespeitando o mercado e isso pode causar uma queda nas minhas vendas, na minha imagem, vai por aí. E aí eu vou ter que perguntar, e na empresa do Eduardo Najjar, como é que funciona? A minha empresa, eu sou prestador de serviço, né? E a gente até diz que a nossa empresa é uma boutique, né? A gente trabalha enxuto, né? E os meus filhos já estão por aí nas suas próprias carreiras, né? E não tem atração, né? Eu trabalho muito, né? E o resultado é mais satisfação, né? Então eles resolveram fazer a carreira deles. Eu perguntei, Eduardo, porque um grande exemplo aí é o empresário Ike Batista, ou Ike Batista, né? O filho dele é DJ. Quer dizer, não quis, né? Fugiu do trilho da família. Da família, do pai que é desbravador e tal. A história da formação dos herdeiros é muito importante, né? Que era parte da tua pergunta, né? Os herdeiros precisam, a partir de uma determinada idade ou de um determinado nível de maturidade, né? Eles precisam entender o que é o negócio da família e ter a opção, dizer para ele, você não precisa trabalhar no negócio da família, se você não quiser. Porém, você é um futuro sócio dessa empresa, ainda que você não trabalhe nela, né? E qual é o comportamento de um sócio? Entender o negócio, né? Entender a dinâmica do negócio, saber dos resultados do negócio, né? Então tem um ônus e bônus, né, de se nascer filho de um empresário, pequeno, médio, grande, não importa. Mas eu preciso arcar. Eu vou ter os bônus, que são os resultados, mas eu tenho alguns ônus, né, que é essa dedicação ao negócio. Bom, eu vou aqui agradecer ao Eduardo pela participação no programa Gestão Aérea. Com certeza pudemos aprender muito sobre sucessão familiar, né? Já o convido também para mais na frente a gente vai poder falar um pouco e, na verdade, adentrar no assunto específico aqui para o nosso estado, para a nossa capital, enfim, para o nosso povo, para os nossos empreendedores sobre a empresa Ciclos, né? Fica o convite, o agradecimento, né? Tanto pelo Gestão AL, como também por participar do Pajuçara Management, levando aí esclarecimento e muito mais conhecimento sobre a condição corporativa dentro das famílias, não é isso, Eduardo? Obrigado, eu que agradeço, viu? Agradeço o seu convite e foi uma honra participar. A honra também nossa, muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bem, a minha dica para sucesso profissional, né, independente da faixa etária, independente da localidade, independente da região, é principalmente você trabalhar naquilo que você gosta. Né? Todo mundo me diz, poxa, mas o que é que dá mais dinheiro, né, para fazer? Eu digo, olha, o dinheiro, por incrível que pareça, é consequência, né? Mas eu preciso fazer aquilo que está no meu coração, né? Na minha competência, além de tudo, né? Porque o mercado de trabalho é complexo, né? Seja qual for a profissão, na saúde, na engenharia, no agribusiness, né? Eu preciso achar qual é a minha vocação e aí é que vai estar o meu sonho, aí que vai estar a minha identidade e aí que eu vou aplicar a minha energia. Boa sorte. E nós temos magníficas televisões comerciais, nós temos magníficas editoras. Como a publicidade ela faz parte do contexto que entra na mídia, ela compete com a mídia, graças à excelência da nossa mídia, a nossa publicidade se transformou em muito boa. A nossa mídia é tão excelente que ela tem toda e qualquer alternativa mesmo. A gente tem que pensar que nós somos um país fortemente analógico, já fortemente digital. Somos um país em que, em alguns lugares, sequer o país ainda é analógico, já é analógico. E nós temos mídias de todos os tipos. O último anúncio que a gente fez da W Macan foi para o Anuário Brasileiro de Mídia, elogiando o anuário como um anuário assim, mais completo em possibilidades de mídia. E a gente fez esse anúncio aqui. O título do anúncio é esse: Mídia Dados, uma espécie de 50 tons de cinza da mídia brasileira. Sem sacanagem. Porque é verdade, é a cara da nossa mídia. Nesse universo nosso de mídia, a gente sabe que surgiram muitas coisas novas, fascinantes. Existem muitas coisas já existentes, muito boas. A gente sabe que nenhuma delas vai morrer e que todas elas vão se interligar. Por isso que cada vez mais um profissional da minha área tem que ser digital e analógico ao mesmo tempo. O analógico e digital. Um profissional de criação hoje que dissesse, olha,
eu só sei criar coisas que não sejam as coisas que tem na internet, seria igualzinho um profissional de criação quando surgiu a televisão, dizendo, eu só sei criar para rádio, jornal e revista. Só que na minha profissão tem uma coisa que é muito curiosa, diferente das atividades artísticas. Numa atividade artística, todo e qualquer artista está manifestando a opinião dele. Então ele gera o trabalho dele e não tem que se preocupar tanto em julgar o trabalho dele no sentido de tentar destruir. Um publicitário não, a gente é criador na hora de criar, mas imediatamente depois que a gente acabou de criar, a gente fica tentando descobrir onde é que está o furo aqui, o que tem de errado nisso. Quando falar em educação, temos que prestar muita atenção, porque o estudo, seja privado, seja público, está muito atrasado. Pediram uma vez para dar uma nota, eu choquei o povo, porque dei nota 2,5 para a educação no Brasil. 2,5. Fui severo. Qual foi o critério que eu adotei para dar 2,5? Somente 25% da população consegue ler e tomar atitudes em cima do que lê. A maioria, 75%, não entende o que lê, não escreve relatório, não sabe entender um relatório. É no tete-a-tete que se passa o serviço. Então a escola pública é uma carroça. A escola privada é uma diligência, vai um pouco mais longe, mas é um sistema parecido. Enquanto todo mundo anda de carro. Isso que a gente tem que acordar, nós temos que ensinar o filho a aprender. E não decorar matéria para passar de ano. E mesmo que passar de ano ele não sabe nada, passa, olha, de ensino fundamental e médio, e não sabe fazer uma conta de divisão, gente. Então é algo que é chocante. E eles são filhos ainda. É esses que vão receber o que nós vamos deixar. Então o que adianta ficar falando só em pequenas estratégias de 5 anos? Se a nossa vida está sob risco sobre esse sistema. Está na hora de acordar. Então, uma das maneiras de vocês pesquisarem a si mesmos é na alta performance, que é fazer o melhor possível. A gente sempre faz pensando que está fazendo o melhor possível, senão não faria. É que a gente não conhece o que é melhor. Depois que conhece o que é melhor, a gente fica pensando, puxa, como é que eu vivia sem isso? Porque depois que você incorpora, ele faz parte de você. Então, hoje, os filhos têm que praticar muito em casa a ação do que aprendeu. Os líderes têm que cobrar. O líder não é só aquele que inspira, não. O líder é aquele que inspirou, tem que produzir. Se não produzir, está fora. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu sobre inovação é que cada pessoa tem uma definição, um conceito sobre inovação. E pior, ela acha que o conceito que ela tem é o conceito que todo mundo no mundo inteiro tem. Então, olha só a loucura que é isso. Porque o meu chefe pede para eu inovar, ele pensa que inovação é uma coisa, eu penso que é outra. Então, na minha cabeça eu estou inovando, e na cabeça dele eu não estou. E o contrário também é verdadeiro, né? Ele acha que ele está inovando e eu não acho, porque os conceitos são diferentes. Então, na realidade, antes de inovar, a primeira coisa que a gente tem que pactuar, se é no trabalho, se é no governo, se é onde for, né, em comunidade que seja, é o que aquelas pessoas que estão naquele grupo entendem por inovação. Inovar pode ser inventar, que é, aliás, campeão, assim, né? As pessoas, geralmente, quando você pergunta inovação, as pessoas falam coisas que são invenção. Invenção é inovar, mas invenção vamos combinar que é para gênio, né? Esse aqui, quem inventou a luz elétrica. Então, se inovar foi inventar, eu estou fora. Eu sou gênio, eu jamais saberia fazer nada dessas coisas tecnológicas. Então, veja só, saia justa, né? Porque se você começar a falar de inovação e a outra pessoa acha que é invenção, ela vai cada vez mais fugindo desse debate. Mas, na realidade,
inovação, ela também pode ser uma melhoria, um incremento. Olha aí o gostinho de quero mais, gente. Pajuçara Management 2013, maior evento Norte e Nordeste, terminando, mas deixando aqui informações valiosas para todos nós. Desde o pequeno ao médio, grande empreendedor, profissionais de todas as áreas. 2014, dia 2, 3 e 4 de junho. Então já vai reservando aí espaço na agenda que com certeza vai vir com muito mais força. Programa Gestão AL, como sempre, procurando levar informação e conhecimento de uma maneira muito simples e eficaz para todos nós. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.